E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui que se inicia para graças a Deus, não é isso? Gente, hoje é mais um bate-papo com vocês, não vou estar trazendo uma palavra específica. Vamos lá. Esses dias eu assisti um vídeo a respeito de pessoas que têm medo, né? Medo. E principalmente a respeito medo em relação a Deus, medo de quem é Deus, medo do poder de Deus e medo das promessas, que uma das promessas seria a volta de Jesus. Então, e eu me encaixo nesse grupo aí que tem muito medo. Não sei o que houve ao longo do meu processo de crescimento, do meu processo de formação de pessoa, de caráter, mas depois desse vídeo eu percebi algumas coisas que foi colocado na minha mente, talvez por mim mesmo, talvez por outras pessoas, e eu sempre tive muito medo mesmo em relação à volta de Jesus, certo? Porque, gente, parando para pensar, é algo muito sério. Você está falando de eternidade, certo? Céu ou inferno. Inferno não vai ser eterno, vai ter um período aí que vai ser, digamos assim, de castigo, né? As pessoas vão para o inferno e depois o inferno será extinto por Deus, tal, e aí vai ser eternidade só no céu. Vamos lá. Então, desde pequeno eu ouvi falar muito sobre isso, muito sobre céu e inferno, Jesus está voltando, tal. Só que o que foi me colocado desde pequeno foi que aceite a Jesus para que você não vá para o inferno, tenha a vida eterna, mas como consequência não ir para o inferno. As coisas, gente, não foi me passado assim. Aceita Jesus por quê? Porque Jesus ele é amor, porque Jesus ele é misericórdia, porque ele é incrível, porque ele tem um plano maravilhoso na sua vida, na vida da humanidade em geral. Ele tem um local preparado para nós, porque isso é plano de Deus Pai, que é a reconciliação dele com o homem, com o ser humano através de Jesus. Isso é uma graça, um amor incrível, mas não. Na verdade, o que foi me passado, e eu acredito que a grande maioria das pessoas escutaram dessa forma: aceite a Jesus porque Jesus está voltando, Jesus está mais perto do que nunca de voltar. Desde pequeno eu ouvi falar muito sobre isso, acredito que vocês também ouviram falar muito sobre isso, seus pais, seus avós. Na verdade, desde quando Jesus ressuscitou, todo mundo sempre achou que ele estava às portas para voltar, né? E de fato precisamos ter esse entendimento, Jesus vai voltar, tal. Mas acredito que o evangelho foi muito mais pregado com base no inferno, no diabo, do que num evangelho pregado a respeito de Jesus, de Deus, do seu amor. Então, bom, teve uma pausazinha aqui porque eu acabei deixando o celular sem ser no modo avião para gravar e recebi uma ligação. Então vamos lá, como eu estava falando, acredito que o processo de evangelismo, de evangelização, se perdeu um pouco na figura de Deus, da figura de Jesus, e focando para, como é que diz, mais para o diabo e para o inferno. Acredito que não foi por maldade das pessoas, acredito que as pessoas têm tanta vontade, tanta sede de ajudar o próximo, de querer que as pessoas se convertam, digamos assim, que aí ela joga logo o pior de dizer: gente, vocês precisam aceitar Jesus porque o local de quem não aceita Jesus é um local muito ruim, é um inferno, e o que Deus tem preparado é bem melhor do que a gente. Só que não sei porque na minha vida ficou marcado mais a palavra e a figura do diabo e do inferno do que do próprio Deus, do que das promessas e do que da parte boa de tudo isso. E aí, como eu já falei bem nos comecinhos dos vídeos, dos primeiros vídeos, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, e muito baseado nessa relação espiritual, certo? Lógico que as coisas do cotidiano, do dia a dia,
somaram também e desencadearam aí uma crise de ansiedade que me ajudou a desempenhar uma crise do pânico. Mas no fundo eu sempre soube que o principal tema que sempre me perturbou muito foi em relação a isso, a volta de Jesus. E uma das coisas que, fazendo uma análise minha mesmo, pelo fato de tanto se falar no diabo, no inferno, eu não queria ir de forma alguma para esse local, de forma nenhuma. Só que aí eu aceitei a Jesus e estava nos caminhos de Jesus tão somente para não ir para o inferno e não por amor a Ele. Acredito, gente, que quando a gente aceita Jesus, a questão do céu e inferno, ela está ali ligada nessa questão da aceitação de Jesus. Mas eu acho que quando você aceita Jesus, você deve aceitar Ele, porque você está entendendo tudo que Ele é, tudo que Ele fez por nós, naquele sacrifício que ele teve na cruz, do plano de Deus de ter entregue seu único filho para poder morrer por nós, para poder ter essa reconciliação de Deus com o ser humano. Mas acredito que, assim como eu, muitas pessoas estão indo para os caminhos de Jesus pelo medo. Não, eu não quero de forma alguma ir para o inferno. Ou seja, eu nunca aprendi a amar Deus, eu nunca aprendi a ser íntimo dele. Então o fato de eu ir para a igreja, o fato de eu orar, o fato de eu ler a Bíblia, o fato de eu jejuar, o fato de eu escutar uma música cristã, o fato até de eu renunciar a certas coisas, não é porque eu queria amar Ele, não é porque eu queria, não, era simplesmente por medo. Porque se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não jejuar, se eu não for para a igreja, essas coisas, se eu não fizer, eu não vou ganhar o céu. E se eu orar, se eu escutar, músicas que não sejam cristãs, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu também não vou ganhar o céu. Então sempre foi algo de muito julgo, sempre foi algo de muito peso, de muita condenação na minha vida. Quando era para ser o contrário, quando era para que eu tivesse esse entendimento de fazer essas coisas ou de deixar de fazer certas coisas por amor àquele que se sacrificou por mim, que morreu por mim em meu lugar, me perdoando. Naquele momento que o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele não morreu para pagar os pecados de quem morreu antes dele e daquelas pessoas que estavam vivas naquele período dele, não. Ele morreu para toda a eternidade, para pagar os pecados de todas as pessoas que já tinham passado antes dele e as que haveriam de vir, assim como eu, você, meus filhos, meus netos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Não sei quanto tempo, quais gerações ainda vão ser criadas daqui para frente. Então, todo esse jugo, todo esse peso que eu coloquei para não querer ir para o inferno, por temer tanto o diabo, é como se eu tivesse mais temor do diabo, do inferno, do que de Deus. Então me gerou um peso, uma condenação que eu nunca consegui amar, sentir o amor de Deus. É como se Deus fosse para mim um condenador, quando na verdade o papel de condenar, de acusar a gente é do diabo. Só que ao mesmo tempo eu sempre fiquei muito cego com isso, muito cego com isso. Eu estava colocando a figura de ruim em Deus, quando na verdade a figura de ruim é do diabo. Só que quem foi implantado isso não foi Deus na minha vida. Quem implantou isso foi o ser humano e eu mesmo. As pessoas que estão à minha volta, às vezes até a igreja, pessoas da igreja, familiares, as pessoas do dia a dia e tal. Então, gente, eu sempre quis ganhar o céu. Só que aí toda vez que eu fazia as coisas para não querer ir para o inferno, é como se eu estivesse querendo ganhar o céu por conta própria, quando na verdade eu posso fazer o que for, eu posso ter uma vida, digamos assim, entre aspas, gente, desculpe assim a comparação, mas eu posso ter uma vida de monge, parar para viver só a religião, tal, a espiritualidade. Eu nunca vou conseguir, nem eu nem você vai conseguir merecer o céu, porque não é pela nossa glória, não é pelo nosso mérito, que a gente nunca vai conseguir merecer. Foi pelo sacrifício de Jesus. Então toda vez que eu fazia as coisas, eu orava, lia a Bíblia, jejuava, todas essas coisas que eu fazia para querer ganhar o céu, na verdade eu estava sabotando tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz.
Entenda, gente, assim como eu preciso entender todos os dias, eu tenho que colocar isso na minha cabeça, porque eu tenho 25 anos, então foram 25 anos pensando de uma forma e agora eu tenho que tirar isso da minha cabeça para colocar de fato o que Deus e Jesus fez por mim. Então, todos os dias hoje eu tenho que dizer, eu preciso sim orar, eu preciso sim orar, preciso sim ler a Bíblia, mas para me conectar com Ele, não para merecer a salvação, entendeu? Porque a salvação já foi me dada, eu já tenho a salvação. Por muito tempo eu fiquei pensando, gente, mas eu não consigo sentir que eu sou salvo. Mas entenda, é uma coisa que eu entendo, se vocês vão concordar ou não, mas é a minha fé, certo? Mas eu entendo que eu não preciso sentir que eu estou salvo, eu preciso crer que eu estou salvo. Porque muitas vezes quando a gente vai pelos nossos sentimentos e pela nossa razão, a gente é enganado. Tanto é que a fé é algo que a gente não consegue ver, é algo que a gente não consegue topar e a gente decide crer, a gente escolhe crer. Ninguém conseguiu ver Deus e mesmo assim a gente crê em Deus. Jesus, as pessoas que estavam naquela época lá, escolheram acreditar em Jesus. Foi uma escolha delas. As pessoas que passaram, assim como eu, passaram gerações e gerações, escolhem aceitar a Jesus. É um ato de querer, de fé. Então, a questão de você ter uma vida com Deus não é para você não ir para o inferno e ir para o céu. Não, é somente para você estar mais e mais conectado com Deus. E aí veio essa situação toda de pandemia. No início do ano, quase uma guerra mundial aí, que os Estados Unidos estava tendo uma desavença com o Irã. E aí depois veio a pandemia, veio o incêndio na Austrália. Eu não sei muita ordem não, gente, do que foi acontecendo. Resumindo, 2020 foi um ano muito conturbado mesmo. E aí me gerou aquela situação, gente, eu tenho 25 anos, entenda, é pouco, mas eu nasci num lar evangélico. Para você ver que você nascer dentro de uma igreja, no fundo não significa nada se você não tiver realmente de fato o entendimento e a misericórdia de Deus, do Espírito Santo na sua vida, porque até dentro da igreja você pode estar enganado. É por isso que no dia do juízo, Deus vai dizer para muitos, que muitos vão se surpreender, mas Deus, eu preguei em teu nome, em seu nome eu profetizei, não sei o que, e Deus vai dizer o que? Não conheço vocês. Ou seja, tem muitas pessoas até mesmo dentro da igreja enganadas, gente. Então, graças a Deus, hoje eu estou tendo esse entendimento e preciso lutar contra mim mesmo todos os dias, porque a minha mente já está travada para uma linha de raciocínio e todos os dias eu tenho que reafirmar para mim mesmo: não sou eu que faço por merecer a minha salvação, já me foi dada através de Jesus. Porque se eu quiser ganhar a minha salvação, eu vou estar anulando todo o sacrifício de Jesus. Todo o pensamento que Deus teve de mandar o Filho dele para cá, para a terra, para morrer por mim, por você, eu vou estar anulando tudo isso. Então a salvação eu já ganhei a partir do momento que eu aceitei a Jesus. Esse papel é meu, eu preciso aceitar, eu preciso crer que Jesus é meu único e suficiente Salvador. O restante é só para estar mais conectado com Ele, para que Ele nos ajude a cada dia, enquanto a gente estiver vivo, a vencer nosso dia a dia, mas não para ganhar. E esse entendimento, gente, eu não tinha, e eu preciso, como eu falei, brigar todos os dias comigo mesmo. Bom, eu não quero estender muito esse vídeo, mas o que eu peço para que você reflita, faça uma análise de você mesmo, que talvez você esteja passando pela mesma situação. Então, eu nunca consegui ter paz com o assunto da volta de Jesus. Eu nunca consegui ser feliz ao ponto de dizer: Senhor, volta. Eu estou ansioso pela tua volta. Eu quero que o Senhor volte, como as pessoas falam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu nunca consegui verbalizar isso, gente. Eu sempre tive muito medo, porque eu sempre achei que eu nunca ia conseguir ganhar o céu, quando na verdade, realmente, eu nunca vou conseguir ganhar. Por mim mesmo, eu nunca vou conseguir ganhar. Mas Jesus que me dá a salvação, que já me deu, Ele não me dará, Ele já me deu, certo? No momento que Ele morreu e ressuscitou, e agora todo mundo que aceitar Ele já ganhou a salvação, certo, gente? Espero bem que você tenha me entendido. Eu espero que o Espírito Santo trabalhe muito no seu coração
não só através dessa palavra que eu estou falando aqui com vocês, mas também Ele mesmo falando com vocês de forma mais íntima, vocês na busca de vocês através da palavra, através de vídeos, pregações, não sei, gente, mas peça para Deus desmistificar muita coisa que foi o ser humano que colocou na nossa cabeça, certo? Às vezes nem foi por maldade, às vezes foi porque é uma informação que foi passada de geração em geração, geração em geração. E ninguém nunca teve assim a forma de parar para pensar e dizer: poxa, por que essa linha de raciocínio? Certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu plano, pelo teu amor, de conectar novamente a tua criação contigo, Pai. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão falhos, tão incrédulos, meu Deus. Mas muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua grandeza e pelo tamanho, meu Deus, da importância que o Senhor dá para nós seres humanos, mesmo que o Senhor não precise da gente. O Senhor já é soberano, o Senhor já é absoluto, mas o Senhor ama demais a gente. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, Pai. Me perdoa, meu Deus, por todos esses anos, meu Pai, que eu não dei crédito, mesmo sabendo que o Senhor morreu por mim, mas é como se eu quisesse anular tudo o que o Senhor fez, querendo ganhar salvação por conta própria. Me perdoe, mas muito obrigado pelo teu sacrifício. Pai, abençoa a mente, o coração, a alma de cada um que está ouvindo essa mensagem, assim como a mim mesmo, meu Deus. Eu vou precisar afirmar isso, reafirmar isso todos os dias na minha vida. Senhor, o Senhor sim está voltando, cada vez é mais notório, não tem como discutir, mas que isso não seja um peso na minha vida e nem um peso na vida de ninguém, meu Pai. Que meu Deus, todo embaraço, meu Deus, na mente da gente, todo pensamento confuso, que a gente, meu Deus, não venha dar importância e tão somente crer, meu Pai, crer que nós já temos a salvação e que o Senhor será fiel e nos salvará. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Espero que em Deus, em nome de Jesus, vocês tenham agora um pouco mais de paz. E é como eu disse, é um processo, é reafirmar isso cada vez mais, é mudar a nossa linha de raciocínio. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com os padrões desse mundo. Então, talvez a gente tenha que sair um pouco da linha para poder pensar de uma outra forma. Não é ser rebelde, não é ser irresponsável, não é querer não seguir, como é que diz, outras pessoas, querer ser melhor do que qualquer um, não. Mas de fato é buscar um entendimento maior que vem do alto e não terreno. Certo? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.